Bom, gente, são 9h10, né? Vou iniciar a nossa aula. O objetivo da nossa aula hoje é continuar nossa apostila 3B da aula 5, a segunda parte. A primeira parte a gente viu, né, características, aspectos gerais da agropecuária no mundo. Hoje a gente vai falar do nosso país, o espaço agrário brasileiro, ok? Então vamos começar falando de uma das maiores potências econômicas é, do mundo, que é o Brasil. Né? O Brasil, junto com Estados Unidos, junto com Rússia, China, são as maiores potências, né, agrícolas do mundo. E o Brasil hoje, né, com essa crise, né, na saúde mundial, uma das poucas atividades econômicas que estão em plena atividade, avanço, são as atividades agropecuárias. O mundo hoje está parado o comércio, está parado o turismo, parte da indústria, mas quando fala de alimentos, a gente não pode parar a produção agropecuária, senão como é que a gente vai comer? Então a gente tem que se alimentar, não é? E o espaço agrário hoje para... Só um minutinho, gente, que deu uma falha aqui, só um minutinho. O espaço agrário hoje, gente, no mundo todo ele está em plena atividade, inclusive no Brasil, não é? O que o Brasil produz muito? São vários tipos, tanto ligado à agricultura de commodities, comercial, aquela que exporta, quanto aquela que produz para o mercado interno, para o nosso dia a dia. Então, aqueles dois tipos de sistema agropecuários que a gente estudou. O comercial, que o Brasil é super forte, né? Tem uma produtividade elevada, tem um lucro muito grande. Hoje, a agropecuária ela corresponde grande parte do PIB brasileiro, principalmente nesse período de crise que a gente está vivenciando agora, né? A agropecuária ela está segurando a economia brasileira, porque o comércio está parado, né? A prestação de serviço caiu bastante, a indústria caiu bastante. Então, são os produtos, a atividade agropecuária que hoje mais avança em padrões mundiais, porque a população pode ficar sem comprar uma camisa, pode ficar sem usar um telefone, mas sem se alimentar, não. Né? Então, essa é a grande preocupação no mundo. Será que, em plena pandemia, os países vão dar conta desse abastecimento? Por enquanto, está tranquilo, né? Espero que continue assim. E para a gente falar em espaço agrário brasileiro, a gente tem que falar de Estatuto da Terra, né? Há séculos passados, gente, nós tínhamos um tipo de processo de ocupação de terras. Pô, aquele migrante, quando chegou aqui, ele recebeu levas de terra do Estado brasileiro, outros ocupavam terras, geravam benfeitorias, e assim ocupavam e ganhavam a posse definitiva. Mas o Estatuto da Terra, de 1964, ele chegou para criar legislações na estrutura fundiária brasileira. Ou seja, a terra ela, hoje é um bem comercializado, né? Ela rende, ela produz riqueza, ela produz capitais. Então, o Estado brasileiro criou esse estatuto em 1964 para determinar leis, regras dentro do nosso espaço agrário, né? Ele criou, entre muitas coisas, um módulo rural. O que seria um módulo rural? Uma área, né, sem um tamanho definido, vai depender da região onde vive essas pessoas, ou vivem as pessoas que produzem
bens da terra que dê possibilidade de sustentação a 4 membros da família. Então, um módulo rural é uma área rural onde, para o Estado brasileiro, para o INCRA, essa área onde ele ocupa dê possibilidade de sustentar uma família com 4 pessoas. Né? Então, o módulo rural ele tem um tamanho definido por região, por tipo de produção, vai depender aonde você vive dentro do território brasileiro. Se você vive na Amazônia, se você vive aqui na Mata Atlântica, no Cerrado, vão ter organizações, tamanhos definidos de acordo com o INCRA. Tá? Por exemplo, uma atividade pecuária, né, onde tem uma área de pecuária, você tem que ter uma área maior. Onde você tem um território pequeno, igual do Espírito Santo, o território, né, onde predominam as famílias, as pequenas propriedades, os minifúndios, o módulo rural vai ter um tamanho definido e outro valor. Então, o módulo rural ele foi criado para definir tamanhos de propriedades. Tá? E o Estatuto da Terra, ele fala aqui, o que seria uma pequena propriedade? Uma propriedade que teria um tamanho de até 4 módulos rurais. Médias propriedades entre 4, maior que 4 e até 15 módulos rurais. E uma grande propriedade, uma área com um tamanho maior do que 15 módulos rurais. Não entendi, vamos lá? Vamos supor que eu moro em uma determinada região de um país e lá o INCRA definiu que o módulo rural ele corresponde a 10 hectares. Tá? O hectare é a unidade métrica padrão para definir tamanhos de propriedades. Um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Vamos supor que em uma determinada região do Brasil, um módulo rural daquela área seja 10 hectares. Então, o que seria uma pequena propriedade lá? Uma área que teria entre 1 e até 4 módulos rurais, entre 10 vezes 4, 40 hectares. Então, até 40 hectares seria o tamanho de uma pequena propriedade nessa área. O que seria uma área de média propriedade? Uma área acima de 40 hectares, né? O que seria acima de 40 hectares? Média propriedade, 40,1 hectares, já seria médio. Até chegar a 15 módulos, 15 vezes 10, 150 hectares. Então, uma média propriedade de lá seria maior que 40 até 150 hectares. E uma grande propriedade nessa região seria toda aquela área maior que 150 hectares. Tá? Entenderam ou ficou complicado? Vamos lá, repetir para vocês. Vamos supor que eu viva numa região com 20 hectares. Beleza? 20 hectares foi definido o tamanho desse módulo rural. O que seria uma pequena propriedade lá? O tamanho entre 20 até 20 vezes 4, 80 módulos ou 80 hectares. O que seria uma média propriedade? Maior que 80 hectares e até 300 hectares. Por quê? 15 vezes 20 vai dar 300 hectares. E o que seria uma grande propriedade? Uma área maior que 300 hectares. Depois eu vou passar um exercício e definir isso melhor para vocês. O que eu quero que vocês entendam? Para você definir o tamanho de uma propriedade rural, você tem que saber o tamanho do seu módulo rural. O módulo rural é definido pelo INCRA, né? Que é um órgão ligado ao Ministério da Agricultura, né? Um órgão federal. E o tamanho de um módulo rural vai depender de onde você vive, qual tipo de produção, o tamanho do estado, né? Isso aí, Samuel. Então depende da região.
Muito bem. Não tem um tamanho definido, unificado para o Brasil. Por exemplo, aqui no Espírito Santo a gente tem um tamanho, no Pará a gente tem outro, né? São territórios, tipos de produções diferentes. Então, como é que eu vou saber isso? O INCRA ele tem uma tabela que vai mostrar isso para nós. Mas não se preocupe que vocês não têm que saber o tamanho do módulo rural de cada um deles. Se der algum problema sobre isso, peraí, deixa eu ver Se der um problema sobre isso, você vai ter que dar o módulo rural. Depende do problema, né, ô Samuel? De que seria esse problema? Um problema que ligado ao tipo de produção daquela região, né? Olha só, aí o que o INCRA ele vai definir? O tamanho. Ele não vai querer saber se você está produzindo ou não. Se eu quero comprar uma propriedade numa área onde o módulo rural foi definido como 10 hectares, ali eu vou saber o tamanho da minha propriedade. Ali, se eu comprei uma área onde o módulo rural corresponde a 10 hectares, eu comprei 200 hectares, qual é o tamanho da minha propriedade? Média, né? Porque chega até 200. Maior que 200 é grande, né? Então, isso vai depender do módulo rural e da região que você vive ou vai viver no país. Ok? Isso aqui é uma medição interna no Brasil. Serve só para o Brasil. Tem países que destacam medição em acres, como são os Estados Unidos. Aqui o Brasil, a medição rural é em hectares. Lembrando que um hectare ele corresponde a 10 mil metros quadrados. Tá? Aí você multiplica o valor do tamanho dela. Se o módulo rural é X uma região, você vai saber o tamanho da sua região. E o que seria um minifúndio nessa região? Toda área menor que um módulo rural. Se você tem 10 hectares como módulo rural, um minifúndio é uma área menor do que 10 hectares. Né? Nós temos regiões que têm 5 hectares, 3 hectares, 2 hectares, então eu estou me referindo à área de um minifúndio, menor que um tamanho de um módulo rural. Isso também tem em vários locais. Por exemplo, eu quero comprar uma chácara aqui de 3 hectares no nosso estado. Eu tenho certeza que aqui vai ser que eu vou comprar vai ser um minifúndio. Eu posso produzir o que eu quiser ali, eu posso manter uma área de lazer. Isso vai depender do meu objetivo, né? Para que eu vou querer aquela terra? Lazer. Quanto maior a terra quando você tem, mais a possibilidade de você ganhar dinheiro, né? Então, vai depender qual é o seu objetivo para adquirir um imóvel. Uma empresa rural é uma área localizada em um espaço rural que tem toda uma organização de uma empresa, funcionários assalariados, é uma empresa registrada dentro do meio do espaço rural. Por exemplo, tem uma empresa registrada na cidade, pode ter uma empresa registrada no campo, né, com CNPJ, com todo tipo de organismos que dão essa legalidade para você produzir. Uma empresa rural, hoje são várias que nós temos no espaço rural brasileiro. O espaço rural brasileiro não é mais só aquele espaço onde tem uma família que vive de lá, se autossustenta daquilo, vende o seu excedente. Não, tem empresas, a Sadia, a Perdigão, várias empresas hoje que estão instaladas no campo e como se estivesse instalada no espaço rural, urbano. Como tem uma empresa aqui registrada, no campo também pode ter. O que seria um latifúndio, gente? Latifúndio, late vem de grandes propriedades rurais. E, geralmente esse termo latifúndio ele tem uma conotação assim, negativa, porque na maioria deles, eles não são totalmente produtivos. O que é você ter uma área produtiva? Onde você produz na maior parte dela. E os latifúndios, muitas vezes,
são áreas que estão acima de 600 módulos rurais, para vocês terem noção, o tamanho de uma área. Um módulo rural que chega a 500 hectares, o latifúndio pode ter muito mais do que isso aí. E geralmente, na maioria das vezes, olha o que eu estou falando, não sempre, na maioria das vezes, esse latifúndio pode ser parcialmente ou totalmente improdutivo. E geralmente em áreas que tem muitos latifúndios improdutivos, isso gera conflito. Pô, um local onde poderia estar produzindo alimento, hoje nós temos uma área que está parada, ela está servindo de especulação financeira. Por exemplo, eu compro uma área gigantesca por um preço baixo. Vou esperar ela valorizar para eu ganhar dinheiro com aquilo. Quem vai sair beneficiado? Eu. Agora, uma região que tem uma extensa área, poderia ter várias pessoas produzindo em vários lotes ali. Então, muitas vezes, é isso que gera conflitos no campo, essa má distribuição de terra que daqui a pouco a gente vai ver. Então, minifúndio, uma área menor que um módulo rural de tamanho definido. Latifúndio, uma área 600 vezes maior do que um módulo rural definido. Ele pode ser por exploração, por dimensão. Dimensão é o espaço dele. Quanto maior e mais improdutivo esse latifúndio, ele pode gerar vários problemas. Exploração, por quanto você vai explorar parcialmente, a menor parte dele ou a maior parte. Então, isso vai depender de onde você vai estar, o tipo, qual o seu objetivo de adquirir terra. Geralmente, na maioria das vezes, o termo latifúndio ele tem uma conotação negativa, tá? Porque não produz como deveria produzir. Uma área extensa, muitas vezes, esse latifúndio ele pode gerar problemas, conflitos. O minifúndio é um módulo ou menos, uma área menor do que um módulo, o tamanho de um módulo. Vamos supor, Samuel, um módulo foi definido em 10 hectares. O cara compra uma área de 9 hectares, ele está adquirindo uma área menor do que 10. Então, lá ele vai ter um minifúndio naquela região. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um minifúndio que foi definido como 30 hectares. Se ele comprou uma área de 29,9 hectares, minifúndio. Sempre o valor menor do que um módulo rural fixado por região. Entendeu, Samuel? Então, vamos lá. Avançando aqui. Esse tamanho aí, é bom a gente fazer uns exercícios, depois eu vou bolar uns exercícios para vocês calcularem os tamanhos de áreas de acordo com os tamanhos dos módulos rurais. A relação de trabalho no campo. Hoje, no campo, a gente tem uma variedade de relação no campo. Por exemplo, o parceiro. É quando você tem uma terra e você convida alguém para produzir com você. Você é o dono da terra, mas o outro que está vindo não, você convidou. E essa produção vai ser dividida em parcelas. Vamos dividir meio a meio. O que eu gastar, o que eu lucrar. Vamos dividir em um terço dela. Você fica com 30%, eu com 70%. Então, o sistema de parceria é muito comum hoje no campo brasileiro, tá? O dono da terra, muitas vezes, ele não tem um dinheiro para plantar sozinho, ele convida alguém. E eles dividem os custos e os lucros. Beleza? Isso é sistema de parceria. Camponês é quando, geralmente, esse é um pequeno proprietário, né? Ele trabalha dentro da sua propriedade, ou se a propriedade foi assentada para ele, ele se sustenta com aquela produção, se sustenta se alimentando e o excedente ele vai comercializar. Isso é muito comum. Os camponeses aqui de Santa Leopoldina, de Santa Maria de Jetibá, eles têm sua produção lá, pequena propriedade familiar, eles cultivam e vendem para terceiros ou vendem para outras pessoas.
Arrendatário é quando um trabalhador aluga uma terra. Por exemplo, eu tenho uma terra lá, não estou produzindo. O Samuel quer alugar a minha terra. Ó, eu vou te pagar X para produzir durante 2 anos. Então, quando você arrenda, ou qualquer pessoa arrenda uma terra, você está alugando aquela terra e todo o valor vai vir para você, não para mim. Eu só vou receber o valor do aluguel ou do arrendamento. Se eu cobrei R$ 10.000 de arrendamento de Samuel, Samuel me pagou os 10 mil. Ele teve um lucro lá na produção de 100 mil, 100 mil vai ser dele. Ele vai ter que me pagar o que nós acordamos em contrato. O tempo é indeterminado, pode ser por 1 ano, 2 anos, 10 anos, isso vai depender do acordo entre ambas as partes. Então, quando você arrenda uma terra, você aluga aquela terra não é sua. Você vai produzir de alguém que não esteja produzindo, geralmente é isso, né? E toda aquela produção vai ser para você só vai ter que pagar o aluguel. Então, é diferente de parceria. Parceria, você divide tanto o custo quanto a produção. O arrendamento, a produção é toda sua, você vai pagar o que você alugou. Boia fria ou corumbá são trabalhadores temporários. Hoje ela está até fugindo um pouco esse termo boia fria. Boia fria é muito usada no passado, né? Aqueles trabalhadores que moram em cidades próximas onde tem produção de safras, por exemplo, a cana-de-açúcar, que é muito comum isso, né? Quando é a época da colheita da cana-de-açúcar, o que os fazendeiros fazem? Contratam trabalhadores temporários. E naquela época, um pouco mais passada, o que eles faziam? Eles iam em boleias de caminhão, iam em grupos, né? E levavam a sua boia, marmita, comida, né? De manhã, cedinho, sai de casa às 5 horas da manhã, chegava no almoço, a hora do almoço estava fria, né? Então ficou esse termo até hoje, né? Boia fria. Mas, na verdade, o que são esses boia frias? Trabalhadores temporários que trabalham em períodos de safra, 2, 3, 4 meses. Aqui agora no estado está acontecendo isso, colheita de café. Muitas pessoas estão vindo de outras regiões, de outros estados, para trabalhar temporariamente. Mas só que hoje, a maioria das propriedades, elas dão marmita, dão comida, tá? Antigamente eles levavam sua própria alimentação e ficava essa questão, essa conotação de boia fria. A comida fria, eles esquentava lá no fogo lá na hora e comia na hora da alimentação. Meu pai foi para Santa Teresa para catar café. É isso aí, ó, tá vendo, Samuel? É o período de colheita agora. Ele contratou gente de fora para colher com ele? Ele foi para colher, tá? Entendi. Que o meu pai tem. Os meus avós moram em Santa Teresa. Sei. Aí, lá do ladinho já da casa da minha avó, tem um cara que tá com plantação de café gigante. Sim. Gigante pra gente, mas não deve ser nada grande para geografia. Sim. Aí o meu pai, como ele tem que estar cuidando do meu avô e da minha avó, e tá praticamente do lado da casa, ele vai lá e cata. E ganha o café no troco, né? Isso. É uma forma de pagamento. Sim. Aí ele falou que o dono do lugar queria fazer assim: você não vai me pagar nada, mas eu vou te dar o café, você vem aqui, torre, e a gente dá ele moído pra você levar. É uma forma de pagamento. Se seu pai aceitar, Sim. Tá legal, né? E o café aqui no estado, em qualquer lugar do Brasil, em média 2, 3 meses para ter essa safra de colheita aqui. É o que começa mais ou menos em maio, vai até junho, julho, né? Vai até agosto, às vezes, em algumas regiões se estende. É o momento agora de muitos trabalhadores de outras regiões, de outros estados, vindo para colher e depois volta para a sua região de origem, não é? Beleza, um ótimo exemplo aí. Tem também o assalariado permanente. Hoje,
como um trabalhador aqui na cidade, tem carteira assinada, tem todos os direitos legais trabalhistas, lá no campo também, né? Tem locais, empresas rurais, até mesmo proprietários rurais que assinam carteiras de pessoas e trabalham, né, como se fosse dentro das regras da CLT, né, com direito a férias, direito a 13º, o salário mensal, ou isso também pode ser quinzenal, isso vai de acordo com o que eles acordaram. Outro também é o posseiro, né? O posseiro, ela recebe, o nome mesmo já fala, recebe posse de terras. Uma terra devoluta ou terras devolutas, depois eu vou explicar para vocês, são terras que geralmente são improdutivas e pertencem ao Estado. Aí o Estado cria ali um assentamento, assenta famílias, né? Só que ele não possui o título assim oficial da terra. Ó, assentei uma família aqui, vocês vão produzir, vão gerar benefícios, benfeitoria. Daqui a um tempo, alguns anos, ele poderá receber o título permanente daquela propriedade. Por que o INCRA faz isso? Porque muitas pessoas antes, quando recebiam, e até hoje fazem, recebiam terras de assentamentos, elas comercializavam aquela terra, não produzia. Então não tem como, não tem assim, qual o objetivo da reforma agrária? Ó, assentar a família, deixar a família no campo produzindo, gerando alimentos, renda, e assim produzir. Vai ser bom para a família, que vai ter uma renda, vai ser bom para a cidade, que vai ter menos inchaços urbanos, né? Vai ter menos problemas de divisão desigual de terra, né? Então, é uma forma assim muito assim, inteligente de fixar o homem no campo. Mas a gente sabe, entre algumas pessoas dali, eles não têm o objetivo de plantar, eles querem ter benefícios próprios. Então, recebi essa terra, te vendo por 10 mil reais. Pode vender. Aquela terra não é sua, ainda pertence ao Estado. Poderá ser sua no futuro se você comprovar através de benfeitoria, construindo casa, cercando seu terreno, plantando, criando animais. Aí você está criando uma área de produtividade ali. Aí, em um futuro distante ou próximo, você poderá receber, ou o posseiro poderá receber esse tipo de posse legal da terra. E o grileiro, isso também há muitos anos atrás, gente, muitos proprietários rurais invadiam terras e falsificavam títulos de posse. E como é que era feito naquela época bem antiga? Por que ele é chamado de grileiro? Vem de grilo. Porque muitos, olha só o que eles faziam, eles guardavam em caixas escrituras falsas de terreno e botavam grilos. E os grilos defecavam, urinavam e aquele papel ele ficava meio que velho, né? E eles alegavam que eram documentos antigos. Então eram títulos de terras, posses de terras falsas, os grileiros. Isso acontece menos hoje que o controle é maior, mas antigamente muito se fazia no Nordeste, na Amazônia, em qualquer região do Brasil, né? Principalmente de grandes proprietários que queriam expandir mais o seu latifúndio. Então eles invadiam áreas, falsificavam documentos, e olha só a criatividade deles naquela época. Hoje isso aí ele faz, hoje com computador, você falsifica um documento, mas antigamente não existia isso, eles botavam grilos dentro de locais de caixas com os documentos falsificados, e os grilos defecavam, urinavam e ficava aquele tonalidade amarelada. Então eles falam, isso aqui é um documento antigo do meu avô, bisavô, pertence a mim, mas na verdade é um documento falsificado. E ficou esse termo até hoje aí conhecido. Só que lógico que hoje poucas pessoas vão fazer isso, eles vão agir com o uso de tecnologia avançada, mas naquela época vocês imaginam que não tinham esses instrumentos hoje. O jagunço
os grandes, né, proprietários de terras, eles contratam pessoas para policiar, vigiar suas terras. Porque hoje, quando a gente vai ver os movimentos sociais aí nos próximos slides, a gente vai ver que muitas pessoas tentam invadir áreas improdutivas e muitos desses latifundiários contratam pessoas para policiar, entre aspas, aí, né, como a gente está vendo, para inibir, né, a ação de pessoas que tentam entrar em terras. Depois a gente vai falar do sem terras, então vocês vão entender isso um pouco melhor. E tem o trabalho da semi-escravidão, aquele trabalho, muitas crianças hoje trabalham por comida, né, para apoio ao pai, à família, e trabalha por dívidas também. Como assim? A gente sabe que o trabalho escravo é proibido em qualquer lugar do mundo. Mas a gente hoje, dentro do campo, a gente tem um tipo de relação de trabalho que chama de semi-escravidão. Vamos supor, eu sou um fazendeiro, tenho uma grande propriedade de terra, contrato umas pessoas vindo do interior, são pessoas pobres, humildes, não têm casa. Então lá eu dou casa para eles abrigarem, né? Dou comida, né? Dou vestuário e eles vão me pagar isso em trabalho. Isso existe ainda, tá, gente? Ah, mas eles estão pagando uma dívida. Mas eles teriam que ter uma renda, um dinheiro, um salário, né? Porque se eu tenho um prato de comida, eu cobro R$30 por um prato de comida, ele vai ter que trabalhar muito para pagar essa dívida, não é? Se eu comprei uma camisa lá na cidade que vale 10, eu cobro dele 50, ele vai ter que trabalhar muito para pagar aquela dívida. Isso ainda existe muito no Brasil, principalmente no interior lá do Nordeste, da Amazônia, né, dos cerrados, nessas áreas de grandes propriedades, grandes latifúndios. Então as pessoas não têm o que comer, vou comer o que o patrão tem, ele vai me cobrar. Geralmente o patrão ele vai cobrar um preço exorbitante. E o trabalhador fica pagando essa dívida através de trabalho. Isso é considerado um trabalho semi-escravo. Deixa eu ver o que dá. Samuel, deve ser o cortiço que a gente leu. Sim, quer dizer, alguns leram, eu acho, né? Sim, olha só. Toda vez que você vai... Isso ocorre na cidade também, não é no campo. No campo é em maior consistência, né? Na cidade também, você vem para a cidade, você tem que pagar aluguel do dono do seu patrão. Ele te dá alimento, você tem que pagar ele. Seja no campo, seja nos centros urbanos, isso é chamado de trabalho semi-escravo. Bolivianos que vêm trabalhar em confecções em São Paulo, eles são trabalhos semi-escravos, tá? Isso já foi comprovado. Isso é muito mais comum no campo, mas na cidade também tem. Ótima visão sua aí, viu, Samuel? Você lembrou bem isso aí. Tá? Então, essas relações de trabalho no campo, elas são comuns no espaço agrário brasileiro. Tá? Desde aquele trabalhador que tem uma carteira assinada, desde um cara que trabalha em parceria, um proprietário que trabalha em parceria com outro, desde um que aluga uma terra para produzir, desde aquele trabalhador temporário que tem um contrato temporário de trabalho, né? Não aquele assalariado que ele pode ter até um contrato, né? Mas é um contrato por tempo indeterminado. Tem trabalhador lá que está 20, 30 anos na mesma empresa ou na mesma fazenda trabalhando, carteira assinada, vai aposentar, vai ter tudo os direitos e deveres de um trabalhador ligado à CLT, né? Que é o regime de trabalhista o principal no país, né? Além de outras situações, aquelas pessoas que recebem assentamentos de terra, né, que não tem uma posse definitiva, mas pode ter, né, dependendo de como ele vai produzir. Isso o Estado brasileiro tem que vigiar, porque se fosse fácil eu ia entrar lá na fila de assentamentos, eu quero um pedaço de terra para mim. Aí eu recebi
que eu vou fazer? Ah, não, eu não sei nada de campo, eu não vou produzir. Eu vou vender minha terra. Então, para que você vai assentar a família? O objetivo não é produzir, não é fixar o homem no campo, não ter renda no campo. Então, tem que fiscalizar, né? Vamos lá? Vamos para outra aqui. Reforma agrária. Isso aí é um termo que hoje o mundo, né, já usou, tem países que usam, alguns ainda usam. O Brasil ele está nesse andamento da reforma agrária. O nome mesmo já fala. Reformulação na estrutura agrária, redistribuição de terra. O Brasil hoje é o país com uma das maiores concentrações fundiárias do mundo. O que é ter uma elevada concentração fundiária? Você ter uma péssima distribuição de terras para a sua população. Como assim? As terras são mais distribuídas. Muitas pessoas com poucas terras para produzir ou sem terras, poucas pessoas com a maior parte das terras produtivas do nosso território. Então, o Brasil hoje tem uma elevadíssima concentração fundiária. Isso é negativo, não é positivo. Geralmente, quando você fala elevada concentração fundiária, você fala, o Brasil está produzindo muito. Não, não é nesse sentido, é no sentido oposto. Ele produz muito sim, mas é muito mal distribuída a terra, as rendas, as relações de trabalho no campo. Então, quando se implanta a reforma agrária, o objetivo principal é uma melhor distribuição de terras. Então, o Brasil precisa disso, porque muitas pessoas necessitam de ter acesso à terra e depois necessitam de insumos para produzir, apoio do Estado para produzir, mas tendo a terra já é o começo, né? E muitos não têm. Então, aqui, reparem como nós temos alguns termos aqui. Mudar a estrutura fundiária visando uma distribuição mais equitativa, mais igual, mais justa. Não é todo mundo ter o mesmo tamanho de terra. Uma forma mais justa de divisão de terras. Equitativa vem nesse sentido. Tá? Em nenhum país do mundo você vai ter um território onde todo mundo tem o mesmo tamanho de terra, a mesma oportunidade de produção, mesma forma de produção. Isso é impossível. Mas ter uma distribuição mais justa, isso é possível. Além de acesso às terras, é necessário garantir financiamento e infraestrutura. Lógico, eu recebi uma terra, eu sou um trabalhador pobre, eu não tenho capital para iniciar. Aí entra a mão do Estado, né? Entra o Estado para financiar, né? Para apoiar essa produção, né? Quem é responsável? O INCRA. O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária. É um instituto federal ligado ao Ministério de Agricultura. Ele é responsável para implantar a reforma agrária e distribuir essas terras de forma mais equitativa, mais justa. E por que a gente tem que realizar em qualquer ponto do mundo a reforma agrária? Para evitar o êxodo rural, lógico. Se você não tem terra para produzir, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua família, vai vender as poucas coisas que você tem no campo e vem para a cidade. E quando você chega na cidade, a família vai enfrentar uma nova realidade, uma realidade mais cruel e muito mais difícil do que ele tem lá. Então, um dos motivos da reforma agrária, a implantação, reduzir o êxodo rural. O êxodo rural significa o quê? Saída do homem do campo para a cidade, êxodo, saída, emigração, saída. Lógico, a outra, combater a fome. Se você fixa mais o homem no campo, ele vai produzir mais alimentos, vai se alimentar e vai alimentar as pessoas aqui na cidade. Então, olha como é importante a gente ter a fixação do homem no campo, porque aquela família produzindo, ela vai gerar alimentos. E se você gera alimentos, você vai combater a fome. Vai acabar com a fome? Talvez sim. Ou, pelo menos, com certeza, vai reduzir, né?
reduzir a violência no campo e na cidade. Pô, se você não tem terra lá no campo, você não quer sair do campo, você vai tentar invadir uma área. Isso vai gerar confusão, tiros, mortes, né? A pessoa que sai do campo, vem para a cidade, muitas vezes não arruma um emprego, não tem um local adequado para morar, vai praticar violência também. Né? Então, isso aí, quando se pratica a reforma agrária, isso gera desenvolvimento socioeconômico para qualquer país do mundo. O Japão implantou a reforma agrária, hoje é um país desenvolvido, vários países da Europa implantaram a reforma agrária, hoje são desenvolvidos. O Brasil lentamente vai implantando essa reforma agrária e ainda tem muitos problemas a serem resolvidos, mas já resolveu parte dele. Né? Então a gente tem que mostrar o lado positivo. Ah, mas toda vez que você distribui terra, tem gente que se beneficia com isso. Tem, mas a gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar o objetivo da questão. O objetivo é você reduzir o rural, você produzir alimentos, você reduzir a violência no campo, né? Aumentar o desenvolvimento socioeconômico. Esse é o objetivo da implantação da reforma agrária. E o Brasil, como é que está? Nos últimos anos, no final do século XXI, não querendo defender nenhum tipo de governo, foi o governo Lula onde teve o maior ponto de assentamentos, implantação da reforma agrária, depois caiu um pouco na Dilma. Agora, com o governo Bolsonaro, no início, ainda está um pouco emperrado, a gente tem que esperar isso para ver se vai avançar esse apoio do INCRA para assentar famílias sem terras hoje. Então, nós temos alguns problemas aí ligados. Não só a assentamentos, mas também financiamento. Não adianta você assentar uma família. Toma, essa terra a partir de amanhã é sua para você produzir. Começa. Aí o cara vai olhar para você, pô, eu não tenho dinheiro, me empresta um dinheiro que eu vou iniciar. Aí vem os financiamentos a juros baixos para pequenos produtores. Aí vem financiamentos de equipamentos, insumos para produzir, para depois esse trabalhador ele pagar o que ele pegou de empréstimo. Nós temos hoje um programa que funciona aqui no Brasil, é o PRONAF, né? Programa de Agricultura Familiar, os pequenos agricultores. Muitos agricultores têm acesso a créditos em bancos públicos, Banco do Brasil principalmente, Caixa Econômica, e eles pagam a juros quase zero e em longas datas. Então isso está ajudando muito, é um exemplo de como o Estado pode ajudar esses pequenos produtores. Aí está voltado mais aos pequenos, porque os grandes eles já têm capital para investir. E mesmo assim eles também têm crédito, acesso a créditos rurais também. Tá? Alguma pergunta sobre reforma agrária, dúvida? Isso é importantíssimo, tá, gente? Não vamos levar dúvida não, tá? É importantíssimo porque está ligado às condições do Brasil hoje, ligadas a conflitos do campo que a gente vai ver, ligados à fome, violência, a êxodo rural. Então, o Brasil ele não tem uma política de reforma agrária assim, sabe, que tem um caminho, que tem uma ideologia que muda de governo para governo. Pô, sai um governo de esquerda, entrou de direita, vamos manter aquela ideologia, aquela tendência de assentar famílias. Isso aqui no Brasil, infelizmente, ainda está um pouco assim, atrasado, né? Como a gente falar de forma mais objetiva mesmo. Tá? Terra de trabalho e terra de capital. Olha só, eu botei aqui uns gráficos aqui dentro do mapa do Brasil. Vocês reparem, a área produtiva é essa área em verde. A área não produtiva é de laranja. Minifúndios e não classificados é essa em cinza.
Reparem só, gente, como onde nós temos as áreas de maior concentração de latifúndio, a discrepância é maior. Áreas improdutivas que não estão produzindo e poderiam estar produzindo. Está vendo aqui na região norte? Olha aqui, ó. Deixa eu anotar aqui para vocês. Ó, repare aqui, como as terras improdutivas aqui, elas destoam daquelas produtivas. Ah, então porque a região norte tem muita floresta, tem solos inférteis. Não, tem muita floresta. Mas também aqui terras improdutivas estão ligadas aos latifúndios, onde eles especulam terras. Aquelas terras que grandes proprietários compram a preço baixo e esperam a valorização das mesmas. Então, olha só como a região norte ela poderia estar produzindo mais, né? Aqui não entram as áreas de proteção ambiental, floresta. Algumas áreas aqui já foram devastadas, mas não estão produzindo. Repara aqui na região nordeste, outra região subdesenvolvida. Olha como a discrepância é maior. No centro-oeste está caindo. Agora, como nas regiões mais desenvolvidas, olha como tem um equilíbrio maior. Então, isso comprova o que eu falei no slide anterior. Quanto maior for a concentração fundiária, maior vai ser a pobreza. Olha a concentração fundiária aqui sendo comprovada. Isso quer dizer que não está produzindo, está na mão de poucas pessoas essa terra. Ou tem áreas aqui que podem ser até preservadas, mas a maioria não. Olha aqui, uma região pobre no Brasil, Nordeste. Olha a diferença de não produtiva para tanto. Agora, quando chega em umas regiões mais desenvolvidas socioeconomicamente, olha como diminui no Sudeste. Não estou falando que está ótimo isso aqui, não. Ainda está elevado. Olha o Sul como equilibra ainda mais. Então, isso aqui comprova que nós temos áreas de elevadíssimas concentrações fundiárias no Brasil. E são as regiões mais pobres. Isso aqui comprova como a gente tem uma péssima distribuição de terras em nosso país, tá? Então, isso aqui é um atraso socioeconômico. Ah, então o que você é a favor de desmatar a Amazônia? Não, eu sou a favor de produzir de forma racional em áreas que podem produzir alimentos, não em áreas preservadas, né? Então, aqui, essas duas regiões mostram o desequilíbrio que nós temos de produção agrária no Brasil e concentração fundiária, né? E olha aqui essa imagem desse grande pasto ao fundo de uma floresta. Aqui é uma grande propriedade, improdutiva parcialmente. Ah, mas aqui tem gado. Mas olha só, você vê poucos rebanhos aqui. Você não vê uma produção intensiva, intensa, que vai ter um retorno maior. Se essa área aqui fosse dividida em lebas, em poças de áreas menores para produzir alimentos, até mesmo carne, legumes, o que for, isso aqui geraria mais circulação de capital aqui. Aqui é uma área praticamente abandonada economicamente. Quem tem um poder econômico aqui, quem é dono dessa propriedade? Pô, uma pessoa para uma área extensa dessa, se tivesse várias pessoas, elas poderiam ter um rendimento muito maior. Gente, são 9h58. Eu vou deixar para vocês fazerem perguntas aí, quem tiver dúvida, e 10 horas eu vou encerrando. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu... Ó, Estatuto da Terra foi uma normalização, uma normatização de leis no espaço agrário brasileiro, tá? Às 10 tem aula da Lena. Então tá, vamos terminar. Gente,